Documento. Página 208 Marco 15. Pó-ossos título nível 2. Minha mãe não entendeu, e eu precisei explicar o que o médico tinha dito. Tudo que eu realmente compreendera era que meu pai iria morrer muito em breve. Eu não sabia nada sobre câncer, pois não é comum na Coreia do Norte. Não quer dizer que a doença não existisse, provavelmente só não era diagnosticada. A maioria das pessoas não morria de câncer porque outra coisa as matavam antes. Minha mãe e eu não conseguimos reunir coragem para contar a meu pai o que os médicos tinham encontrado. Foi tão triste, ele acordou de sua operação pensando que agora tudo estaria bem. Tínhamos de tirá-lo do hospital o mais rápido possível. E o levamos de volta ao apartamento para se recuperar. Assim que o efeito da anestesia passou, as dores voltaram. Não podia comer nada. Seu estado se agravava a cada dia, e não tínhamos condições de lhe dar o tipo de analgésico do qual precisava, ou o soro endovenoso que o deixaria mais confortável, ou os suplementos nutritivos que poderiam prolongar sua vida. A operação tinha sido tão cara que eu fiquei com medo de pedir mais dinheiro a Onvei. Página 209 Marco, porque não estou melhorando, filhinha. Ele perguntava se eles não podem me ajudar na China. Talvez eu devesse voltar para a Coreia do Norte. Ele também se sentia culpado em relação à sua família. Tínhamos descoberto que seu irmão e suas irmãs foram interrogados pela polícia após sua fuga. Os filhos de M. Tio Park Jin foram obrigados a deixar o exército, e suas carreiras como médicos ficaram ameaçadas. Minha tia Yesan havia sido torturada no interrogatório. Meu pai se arrependia de sua decisão e queria voltar para ajudá-los. Pensou que poderia contar à polícia que nunca desertara, que só tinha ido para a China para tratamento médico. Foi quando minha mãe e eu tivemos de lhe contar que ele tinha câncer e que os médicos não tinham esperança de ele sobreviver. Então eu vou voltar para morrer no país onde nasci? Ele disse. Tivemos de lhe implorar que não nos pedisse para levá-lo de volta. Estava doente demais para viajar, e se conseguisse chegar em Yesan, iria morrer na prisão. Abuji, quem vai cuidar de você lá? Perguntei com tristeza. E quem vai te sepultar? Depois disso, ele parou de falar em voltar para a Coreia do Norte. Os meses seguintes foram duros. O governo chinês tinha começado a desbaratar o tráfico de pessoas, e o negócio de Onvei estava ficando mais perigoso. Menos lucrativo. O ano era 2008 e o país inteiro se preparava para os Jogos Olímpicos de Beijing. Mais tarde, eu soube que os governos ocidentais e os grupos de página 210 Marco Direitos Humanos estiveram pressionando a China para página 209 Marco. Eu soube que os governos ocidentais e os grupos de página 210 Marco Direitos Humanos estiveram pressionando. Eu soube que os governos ocidentais para melhorar o modo como tratava migrantes internos, minorias étnicas e dissidentes políticos. Segundo o relato de notícias que nós nunca ouvimos, Beijing reagirá arrebanhando todos que pudessem causar vergonha ao governo e arruinar o grande triunfo internacional da China. Tudo o que soubemos na época foi que o suborno da polícia estava ficando mais caro, e que ela está caçando e repatriando refugiados norte-coreanos num ritmo recorde. Mais e mais clientes potenciais ficavam com medo de pagar pelas mulheres de Onvei, porque a polícia poderia invadir suas fazendas e levar as mulheres embora. Onvei estava cada vez mais raivoso e nervoso. Passava a maior parte do tempo no interior tentando vender as mulheres que já tinha trazido e queria que eu fosse com ele para ajudar. Eu me dividia entre passar algum tempo com meu pai moribundo e ajudar Onvei em seus negócios. Minha mãe e eu não tínhamos retratos de meu pai conosco, e sentimos que seria muito importante tirar um para que tivéssemos uma lembrança dele. Como ele estava muito doente para sair, arranjamos um fotógrafo para ir ao apartamento e tirar algumas fotos. Meu pai vestiu um belo suéter que tínhamos comprado na China. Minha mãe e eu vestimos nossas melhores roupas e nos maquiamos. Eu estava coberta com as coisas de ouro que Onvei tinha comprado para mim. Soerguemos-lhe. Escoramos meu pai na cama, entre minha mãe e mim, e ele conseguiu arranjar um fraco sorriso para os retratos. Eu pareço 10 anos mais velha. Meu pai estava tão magro que quase não consigo reconhecê-lo nessas páginas 211 Marco fotografias. Nossas poses eram forçadas e formais. Morte ocupava o espaço que havia entre nós. Quando meu pai piorou, até respirar era doloroso para ele, e não podia ir ao banheiro sozinho, o que era um destino terrível para um homem tão digno. Mesmo assim, nunca reclamou. À medida que ia desvanecendo, tudo que meu pai queria era estar comigo. Mas eu era jovem demais para entender o que a morte significava. Mas, depois que ele faleceu, eu achava que ia vê-lo novamente, porque ele sempre conseguia voltar para mim. Quando eu podia passar algum tempo com ele, ele frequentemente queria falar de quando era menino. Eu ouvia contar histórias, descrevendo como quase se eletrocutou uma vez enquanto brincava com amigos em Yesan. Ele tocou num fio elétrico com ambas as mãos. Foi jogado longe. Acordou no hospital, dentro de uma cuba d'água que estava sendo usada para extrair a eletricidade. Em geral, falava de sua infância com uma
Cálida nostalgia. Quando era jovem, disse, distribuição pública. Cálida nostalgia. Quando era jovem, disse, o sistema de distribuição pública era tão bom que ele e seus amigos ganhavam guloseimas todo mês. Em seus dias melhores, jogávamos xadrez chinês para passar o tempo. Ele sempre tinha sido o melhor jogador do que eu quando vivíamos na Coreia do Norte, e eu só tinha ganhado dele umas poucas partidas em toda a minha vida lá. Mas agora eu conseguia ganhar dele. Não? Ia ser piedosa, mesmo estando doente. Um dia ele sorriu. Me puxou bem junto de si e beijou o topo de minha cabeça, inspirando profundamente. Eomi, é você, disse ele. Estou sentindo novamente aquele cheiro de bebê. Página 212. Marco Onve estava ficando cada vez mais irritado com o fato de precisar cuidar de nós três, e as coisas estavam tenso, segundo me lembro. Uma noite, Miaokei, a mulher que Onve tinha recapturado após ela fugir para Shenyang, ficou embriagada no apartamento. Começou a fazer muito barulho. Quando Onve foi esbofeteá-la, tentei pular entre eles, e ele atingiu a mim. Em vez dela, a casa estava virando um caos. Ficou ainda pior depois que devolvemos Miaokei a seu agricultor chinês e ela voltou a fugir. Onve foi obrigado a voltar à sua aldeia para honrar sua garantia. No início de janeiro, minha mãe ligou para mim quando eu estava no interior, com Onve. Eomi, você tem de vir agora. Seu pai está prestes a morrer. Pude ouvir o pânico em sua voz. Tomei um táxi de volta a Jinzhou e encontrei meu pai na cama, falando coisas sem sentido. É você, Eomi. Ele disse. Segurou minha mão, mas não podia me ver. É você, minha filha. Onde está a minha filha? Não sei se ele estava chamando a mim ou Eomi, que estava desaparecida havia 9 meses. Minha mãe me contou que ele tinha encontrado as pílulas de dormir dela e tomou todas. Queria se matar, para não me causar mais nenhum problema. Oh, pai, solucei. Por favor, não se preocupe. Tudo vai ficar bem. Eu estarei aqui. Mas é claro que nada estava bem e que eu não poderia ficar. Onve continuou ligando, insistindo em que voltasse e o ajudasse a terminar de vender as mulheres. Mas o espírito de meu pai era tão forte que não largava. Página 213. Marco seu corpo. Tive de dizer à minha mãe que eu tinha de ir, mas que voltaria assim que pudesse. Meu pai resistiu por semanas. Continuei voltando de ônibus ou táxi para vê-lo, e geralmente isso me tomava várias horas de viagem, de ida e de volta. Onve faz-se mais raivoso e violento. Uma vez jogou um copo pesado em mim, atingindo minha orelha. Outra vez me esbofeteou diante de meu pai. Não tenho ideia de como sobrevivi àquele período terrível. Finalmente, meu pai não conseguia mais falar, e Onve me trouxe de volta pela última vez para me despedir dele. Fiquei abraçando meu pai e perguntando: do que você precisa? O que posso fazer? Mas ele não conseguia responder. Tudo o que podia fazer era abrir os olhos para me indicar que tinha ouvido. Peguei sua mão e vi que suas unhas tinham crescido muito. Isso é algo que posso fazer, eu disse. Cortei com cuidado as unhas de uma mão, esfregando seus dedos suavemente. Enquanto trabalhava, ele adormeceu antes que pudesse fazer a outra. Podemos terminar amanhã, eu disse. E me aconcheguei no chão, perto dele. Acordei às 7:30 da manhã seguinte e vi que ele tinha parado de respirar. Seu corpo ainda estava quente. E então eu me deitei a seu lado e o abracei. Seus olhos estavam abertos e eu não consegui fechá-los, por mais. E então eu me deitei a seu lado e o abracei. Seus olhos estavam abertos e eu não consegui fechá-los, por mais que tentasse baixar as pálpebras. Na Coreia dizemos que se uma pessoa não consegue fechar os olhos ao morrer é porque não realizou alguma coisa neste mundo. Acho que meu pai ainda estava procurando por Eomi, e por isso não conseguia descansar. Pensei que eu ia ser como página 214. Marco meu pai, e que nunca fecharia meus olhos até encontrar minha irmã. Eu estava enlouquecida de tristeza e me recusava a deixar o corpo de meu pai. Não conseguia acreditar que nunca mais o veria. Tentei falar com ele. Talvez pudesse acordar. Era impossível aceitar que o nunca mais o veria. Tentei falar com ele, pensando que talvez pudesse acordar. Era impossível aceitar que o homem mais forte que já conheci fosse morrer sem que eu pudesse fazer nada. Terminei de cortar suas unhas e penteei seus cabelos. Lavei seu rosto com uma toalha e pus um cobertor em torno dele para mantê-lo aquecido. Fiquei ao seu lado até que a noite chegou, e tivemos de remover seu corpo. Havíamos conversando com ele sobre seu sepultamento, enquanto ainda podia falar. Meu pai não queria ser cremado, pois detestava a ideia de queimar por inteiro, mas sabíamos que ele queria ser sepultado na Coreia do Norte algum dia, e a cremação era a única maneira de fazer com que isso fosse possível. Quando eu fiquei pronta para deixá-lo ir, minha mãe envolvemos seu corpo em papelão, do tipo que se usa para proteger assoalhos durante a construção. À meia-noite, 2 homens que trabalhavam para Onve-nos ajudaram a colocá-lo na traseira de um carro. Onve decidira que já era tempo de mudar de apartamento de novo, e assim empacotamos nossos poucos pertences e fomos para o norte de Shaoyang. Ele conhecia um lugar onde meu pai poderia ser cremado em segredo.
Mesmo na morte tínhamos de nos esconder das autoridades. Quando chegamos, os homens levaram o carro de ré até o crematório e descarregaram o corpo de meu pai. Minha mãe e eu ficamos olhando enquanto eles o fizeram rolar até o fogo e fecharam a porta. Página 215 marco primeira vez desde que meu pai morreu. Comecei a soluçar. Logo minha mãe chorava comigo, mas os homens disseram para que ficássemos quietas, pois pessoas poderiam nos ouvir. Levou mais ou menos uma hora para que as chamas terminassem seu trabalho. Quando tudo acabou, não havia nada além de pó e ossos. Precisávamos ir embora rapidamente, devido ao risco de sermos descobertos, e assim comecei a recolher as cinzas de meu pai numa caixa que levará comigo. O homem que operava a máquina me ofereceu luvas, pois os restos mortais ainda estavam muito quentes, mas eu as deixei de lado. Juntei o pó e as lascas de osso com minhas mãos nuas para sentir o peso. Ao final de tudo, restou muito pouco del. Saímos da cidade e rodamos algumas horas até chegar à pequena cidade de Yangshanzin, onde havia uma casa na qual poderíamos ficar. Já tínhamos decidido enterrar as cinzas de meu pai num lugar secreto próximo, no topo de uma pequena montanha, com vista para um rio. Ele sempre gostou do brilho do sol e de água. Minha mãe ficou atrás, na casa do amigo Ongvei, enquanto ele e seus homens me levaram pelos campos e subimos a montanha. Enquanto os campos e subimos a montanha, eu abraçava meu pai. Enquanto o seguia, dentro da noite amarga e fria, os homens cavaram um buraco no chão gelado. Então eu pus o retrato de meu pai dentro da caixa e a coloquei de frente para o rio que fluía, como se meu pai pudesse vê-lo enquanto esperava por minha volta. Nunca me senti tão sozinha em toda a minha vida. Página 216 marco título nível 216. Sequestrada.